Leonardo Oliveira, chegasse a ver a matéria feita pelo Rafael de Vério? Muito boa a matéria, muito boa. E é um raio-x muito preciso, né, da situação do Inter. O Inter fez o Inter passou por um processo de quebradeira, né? O que aconteceu em 2015 e 2016 foi muito sério na vida do Inter. Tanto é que compromete até hoje as finanças. O Inter caiu para a segunda divisão, e isso para um clube do tamanho do Inter, e para um clube que nunca tinha caído, foi a ponta mais visível dessa má gestão pela qual ele passou. E para voltar à Série A sem riscos, o Inter investiu alto, e a partir dali o Inter começa a investir porque é preciso uma retomada, né? Em 2017 o Inter montou um time, e esse era o discurso da direção, porque não havia margem para erro, montou um time de Série A para jogar a Série B. Conseguiu subir, né, a duras penas, aliás, porque não fosse aquela série de jogos do Guto, e a chegada do Damião, que foi muito importante. E a partir daí o Inter engrena numa ideia de investimento para buscar títulos, e o Inter bate na trave. Só que os títulos não vieram, e a conta ficou. E agora é preciso ser paga. E como é que se paga a conta? Não gastando. O primeiro passo para quem está endividado é parar de gastar. O Inter diminuiu a folha neste ano de 12 para 7 milhões. É quase 50%. O gasto era maior que a receita, né? Não, o gasto sempre foi maior que a receita. Com a pandemia isso se agravou, porque o Inter fecha o ano com um negativo de 90 milhões. Tem ali a questão do direito de TV, que entra só em 2021, porque o campeonato terminou em 2021, mas se não tivesse o direito de TV, o Inter teria 60 milhões de negativo, né? Mas essa conta de 90 milhões, ela é de um dinheiro que foi produzido no ano anterior, que é o dinheiro da TV. Sim, mas então, aí seriam 60, Pedro, o negativo seria alto. Não, mas tá bem, mas aí tu bota, aí tu entra com a pandemia, né? E todo mundo perdeu dinheiro. Olha quanto o Flamengo perdeu de arrecadação no passado. Eu concordo. Não, todo mundo perdeu. Aí não é problema de gestão, aí é problema da pandemia. Só a bilheteria, 20 milhões. Sim, mas é que o Inter fez uma estratégia, e é uma estratégia de gestão. Ela bateu na trave, ela quase deu certo, porque se o Inter ganha a Copa do Brasil, muda o cenário, porque seria um prêmio vultoso, né? Não veio, foi com vice-campeão. Não, mas eu também vou discordar de ti também. Eu vou te dizer o seguinte, ó, se ganha a Copa do Brasil, metade é bicho. E metade fica pro clube. Como não ganhou e ficou com a metade da renda, ficou o dinheiro do clube, quem não levou foram os jogadores. Sim, Pedro, mas é que hoje eu quero discordar de ti, tu tá entendendo? Hoje eu quero... Eu entendo. Não, sexta, né, Pedro? Hoje. Mas enfim, hoje. Pedro, o que é uma estratégia de gestão, de apostar em um investimento. Eu estava vendo na matéria do Divério, o custo com o futebol, ele vai subindo, né? Ele sobe bastante, e está no gráfico. Mas não tem saída, né? Além disso, né? Tem, Davi, tem saída. Foi a saída que o Flamengo fez, foi a saída que o Grêmio fez. Mas ele, para investir depois, em algum momento vai ter que ganhar dinheiro, vai ter que gastar dinheiro. Sim, mas é que tu tem que ter, pelo menos, tem que ter poder de endividamento. Claro, tem que sanear as finanças, aquela coisa toda. Então, agora a gente vendo, né, o futebol como uma, digamos assim, se for ver, reproduzindo a realidade do que está acontecendo no resto do mundo, a gente vê que a livre concorrência é uma coisa boa para o trabalhador. Porque o futebol, como é que... Olha, a gente está falando aí, nós falamos do Everton, o genérico aí. Sem bolinha. Né, o Everton genérico ganha 500 mil. 500 mil! Ele não está nem relacionado entre os titulares, entre os reservas do Grêmio. Sim, aí tu volta a criar a bolha. Então pensa bem, por que isso acontece? Porque agora eu falei do salário do Cristiano Ronaldo, 20 milhões de reais por mês, né? Como é que se chega a isso? Porque o ideal seria como era antes, nos anos 70, lá um jogador como o Iura, sei lá, tá, o cara ganhava em dinheiro de hoje 50 mil reais. Mas Davi, é que no momento tu tem que ter o ponto salário, de corte. Né? Que é um bom salário. O ponto de corte do Flamengo é 2013, na mudança ali da Patrícia Amorim pro Eduardo Bandeira de Mello. Sim, ele vai lá e dá um choque de gestão.
O que a gente cita do presidente Romildo, quando ele faz o choque de gestão, do lado do teto de 150 mil e tal, ali cortou na carne e foi muito criticado por torcida, por imprensa e tudo mais. Claro que hoje, por exemplo, ele tem o poder de endividamento, ele tem as contas em dia e gasta muito. Porque se tu pegar o comparativo do elenco do Flamengo, que custa 20 milhões, para o elenco do Grêmio, que custa 14, o do Flamengo não é caro, o caro é o do Grêmio. Só que esse ponto de corte que talvez o presidente Barcelos vai ter que fazer agora. Não, porque os custos com o futebol continuaram altos. É o que está sendo feito, Bagé. E aí quando a gente diz que foi uma estratégia, que foi uma tentativa, mas ela não frutificou, a dívida ela aumentou significativamente. A dívida do Inter ela pula de 355 em 17, e aí já tem o rescaldo de todo aquele processo do clube ter sido vilipendiado na gestão 15 e 16 para 595. O Inter deve 595 milhões, sendo que praticamente a metade desse valor é de curto prazo. E o que é o curto prazo? É banco. Se tu não pagar para banco, o juro vai te consumindo. O que faz o Grêmio? O Grêmio começa a se estabilizar financeiramente e o Grêmio hoje ele adianta dívidas bancárias. Ele paga antes para não pagar juro. Então tu evita de estar dando dinheiro para o banco. Ah, mas olha aqui, eu estou recebendo um recado aqui do Silvio Teiterman, que está dizendo o seguinte: o atual o atual presidente foi vice de finanças. O CEO atual era o diretor financeiro. Como é que eles não sabiam que ia chegar aí, nessa Pedro, condição? Não, eles sabiam, só que tu tem uma diretriz, o Silvio tem que ter, é um cara de negócio, ele deve ter essa ideia, né? Ele deve conhecer isso. Tu tem uma diretriz, por exemplo, o Pedro é o comandante do sala de redação, mas o Pedro acha que nós temos que falar de receita de comida aqui. E ele é o comandante, a linha editorial do programa é receita de comida. Eu posso discordar, eu acho que tem que falar de futebol. Aí bota o Leonardo de chefe do... Não quero te derrubar, tá? Só um exemplo. Mas se for um bom churrasco, nós até poderemos falar. Não, mas aí bota o Leonardo, que estava no programa, o Leonardo disse, olha, a partir de agora nós vamos falar de futebol. Entendeu? Eu estou submetido no cenário aqui do Sala a uma linha editorial que é guiada pelo nosso líder. Mas Só Guerrinha, e assim funciona na gestão de um clube. O Alessandro, o Giovanni Zanardo, eles faziam parte de uma estrutura, tinham uma diretriz e eles seguiam essa diretriz. A partir do momento em que o Alessandro assume a gestão, ele diz, não, a partir de agora nós vamos parar com essa sangria e vamos caminhar por essa estrada. Tá certo? O problema, claro que falta faturamento, mas o Inter faturou bem esse ano. O Inter faturou o prêmio do ano passado do Campeonato Brasileiro, vendeu para a Chedes e não vendeu para o Moeda. Só que o Inter paga 10 milhões para o Miguel Ángel Ramírez, que por sinal saiu aí falando mal do Internacional. Ele se arrependeu de vir para cá. Não, nós nos arrependemos de trazer o Miguel Ángel Ramírez. É diferente. Além do que ele custou, a ruindade dele, é muito caro para ter que ouvir o que ele disse lá onde ele deu a entrevista. Então o Inter gasta demais, 6 milhões pela metade do passe do Paulo Vitor. 3 milhões de dólares pelo Palácios. O Inter gasta mal dinheiro. O Inter não faturou pouco. Não faturou pouco. Tu vai vender o Paulo Vitor para quem tu vai vender? Eu vou te dar uma... Guerrinho, o Paulo Vitor é uma aposta de futuro, Guerrinho. O Paulo Vitor é um jogador. Quem gosta de futuro, Léo, é cartomante, Léo. Não, é por pensar só no amanhã que o Inter está nessa situação. É por ter essa mentalidade que o Inter está nessa situação. O Inter está adotando uma linha de contratações que eu acho acertado. O menino que está vindo agora, o Gustavo Maia, é um jogador de futuro. Por quê? Porque a situação financeira do Inter não permite fazer como o Grêmio, por exemplo, que tem dinheiro em caixa e vai lá e compra o Campas, compra o Vila Sante. Não é acertado. Tem que ter uma projeção de futuro, Guerra. Não é acertado. Acertado é tu apostar na base, como o Grêmio fez, e o Inter cansou de fazer isso. O Inter produzia volantes, sabe a quanto? Tinha briga para botar volante no time. Hoje o Inter não produz mais. Anos atrás, em outras gestões, com vários treinadores. Vendeu pouco, vendeu mal o Edinho, né? Deu Edinho de presente, mandou pelo correio. Vendeu, mas não vendeu mal. Um jogador, mas não esse o que que tu vendeu na gestão atual? O Praxedes não é da gestão atual, o Praxedes é do Abel Braga. Entendeu? Quantos meninos tem no time hoje? O processo da base, e aí é um mérito da gestão do Marcelo Medeiros, que tem essa questão toda de ter feito a dívida crescer, mas também de reestruturar o clube, porque eles assumem com o clube sem, por exemplo, diretores executivos. Quando a gestão do Pífero assume, o Inter tira os executivos e coloca 50 diretores políticos.
E o saldo a gente viu. A gestão do Pífero foi o grande problema do Internacional, não tenha nenhuma dúvida. Eles começam um processo de reorganização, e lá atrás, com o Roberto Melo, né, que tinha participado da base na gestão do Luiz, eles começam a reestruturar a base. A base, ela não vem de um dia para o outro. Esses jogadores que estão estourando agora, começaram 3, 4 anos atrás. O trabalho do Gustavo Grossi, que já está metendo a mão no CT, que já está reorganizando, que já está melhorando a estrutura, que está garimpando os jogadores, o Gustavo Grossi vai aparecer daqui a 2, 3 anos. O Inter hoje, a receita dele o Inter ano passado futebol. Lançou uma porrada de meninos aí. Caio Vidal, Praxedes, uma porrada de meninos. Entendeu? Esse ano, quantos meninos tem no time? No time, que tu tem que botar na vitrine pra botar na... A única maneira de tu vender é tu botar na vitrine. Se tu esconder, tu não vai vender. Mas, Guerrinha, não vai vender. O Inter, inclusive, botou um zagueiro que é fraco, na minha maneira de ver, que foi o Bruno Fux, e conseguiu vender. Eu não acho o Bruno Fux fraco, mas enfim, é uma questão de opinião. Inclusive ele se impôs tecnicamente e até estava na seleção olímpica, agora ganhou medalha de ouro. Esse negócio de seleção é muito relativo, Léo, é muito relativo. Como relativo, Guerreiro? O Luizão foi a Copa e o Romário ficou, relativo, Léo, não faz eu entrar nesse... Tu sabe que é, tu sabe. Mas tu sabe porque o Romário não foi. Eu sei porque jogava menos que o Luizão. É que o grupo pediu, o grupo com o Filipão... vamos levar o pior. O Romário era um cara... Não, mas eles ganharam, Guerrinha, eles foram... Não, então, esse é outro problema, não ganharam por causa do Luizão. Se leva o Romário, ganha mais fácil. Mas é que o Romário era um cara que poderia afetar a estabilidade do grupo. Vai afetar. Por isso que ele não foi. 94 não afetou, né? Ele afeta o adversário, Léo. Em 2002, o rival do Ronaldo e o Ronaldinho disseram, olha, nós garantimos, e garantiram, eles ganharam, a taça tá lá, pelo menos. Exatamente. Mas enfim, é passado. Agora, a questão toda é que os jogadores da base, e isso é uma informação interna que eu tenho, de uma avaliação interna, de que hoje o Inter tem poucos jogadores capazes de entrar e assumir a posição para sair jogando. Então, por isso que está sendo criterioso. Né? Exato. Agora, foi campeão por isso que vai buscar o Palácios e o Paulo Vitor. Mas por é questão de futuro, cara. Mas futuro tu aposta no teu, sem gastar esse dinheiro que gastou, um jogador que não vai. Eles estão apostando no Johnny, que vai maturar, eles estão dando tempo pro Caio Vidal, que vai maturar. Só que o que não é fenômeno... Tudo isso, sabe onde é que eles estão apostando? Nos coletivos. Eles estão apostando Vem aqui ver o coletivo pra ver se compra. Alberto, entendeu? Não é, cara, mas é que não adianta tu botar o teu jogador, se ele não tá pronto, porque em vez de valorizar, tu vai depreciar. Ele tem que estar numa estrutura consolidada para que ele brilhe. Quem não está pronto são os que foram contratados. O Palácios não fez um gol com a camisa do Internacional. Mas a gente não pode negar que tem uma estratégia de negócio aí, a produtividade do Caio Vidal e do Palácios não dá para medir. O Caio Vidal tem gol. O Caio Vidal tem assistência. O Palácios não tem nada. Mas o Caio Vidal está desde o ano passado jogando e a gente percebe que o Caio Vidal tem limitações, que ele precisa evoluir em alguns pontos. E o Palácios? Está evoluindo, já está jogando melhor do que jogava. É um jogador que tem Copa América, que vai agora convocado para a seleção chilena. É questão de mercado, tu tá fazendo um investimento em um jogador que ali na frente, e aí é investimento. Tu é um cara de aposta e tu sabe, tu pode ganhar e tu pode perder. Mas investimento é assim, não existe investimento 100% garantido. Porque senão tava todo mundo rico. Investe no teu que tu não gasta nada. Mas eles não estão deixando de investir. Tu vai pagar 3 milhões de dólares pelo Palácios, que é um dinheirão. Aí tu diz, olha, nós estamos em déficit. Claro que estão gastando mal. Estão gastando mal. Eu não acho que está gastando mal, eu acho que está fazendo um investimento. Eu acho que ali na frente a gente pode voltar a ter esse debate e eu vou te lembrar. O Paulo Vitor, que tu criticava, eu acho que tu não vai conseguir, eu acho que tu vai esquecer. Eu acho que tu não vai lembrar, tu vai esquecer. Quem vai te lembrar sou eu. A gente não é mãe de nada. Quem vai te lembrar sou eu. Agora, a gente não pode decretar que um jogador com meia dúzia de jogos não serve. Por isso que a gente parece que a gente tá cachorro mordendo o rabo. O futebol brasileiro é assim. A gente descarta, vai descartando, e vem outro e descarta, e descarta. O Caio Vidal tem o mesmo meia dúzia de jogos e tem muito mais produtividade. O Caio Vidal tem muito mais jogos, e o Caio Vidal, tanto é que ele perdeu espaço com a Aguirre, Caio Vidal tem problemas de tomada de decisão. Ele é jovem, precisa ser mais lapidado. O Praxedes, que entrou, também o Praxedes é um cara que está em processo de evolução. Eu só vi um jogador, Guerrinha, tá pronto com 20 anos. Só um. Em todo esse tempo que eu tô aqui na estrada. E o Davi era meu editor, a gente conversava diariamente. Ronaldinho. E demorou 1 ano para jogar no Grêmio.
foi lançado pelo Lazzaroni em 98, passou pelo Edinho e só vai deslanchar em 99. E era o Ronaldinho. Mas tu não vai demorar se tu for pintar tua casa com tintas Killing, a tinta gaúcha, produzida aqui em Novo Hamburgo, rapaz, tá? A gauchada, a família Killing, tradicional em Novo Hamburgo, desde Celestino Killing. E para calcar e argamassa, confie na FIDA. Tá? E o conhecimento prepara para a vida, escolha a qualidade, escolha a Facate. Quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil? Então já sabe, né? É na Facate, tá? Avaliação do MEC. E ainda deixa eu falar do Cicobi. Somos feitos de valores. Cicobi foi a cooperativa que mais fez pequenos empréstimos durante a pandemia, segundo o Sebrae. Olha só que moral, né? Então... Fez pro Inter, não? Não, o Inter não pediu, só pequenos comerciantes, tipo assim, José Alberto Andrade, pequeno pecuarista de São Francisco de Paula, tá? Então vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, sala de redação tá pegando fogo, hein? Será que o Leonardo ainda vai brigar com o Guerrinha? Acho que não, acho que eles vão se dar bem a vida inteira, mas enfim, são apenas questões clubísticas. São pontos de vista, na forma de olhar o futebol. Exatamente. Então, nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Já pensou chegar em casa ou no trabalho com um ambiente na temperatura ideal? A Frigelar e a Springer Midea tornaram isso possível. Com ar-condicionado com a tecnologia... Estamos de volta, 2h mais 4 minutos. CBF quer exportar hub de experiência sobre a seleção brasileira. Em 8 países, terá início no Catar. E essa é uma promoção, sabe de quem, Zé Alberto? Fernando Tornaim, que é o homem do Gaúcho Sports Bar, é o homem do Embarcadeiro. Do Viva Open Mall. Viva Open Mall, exatamente. E que está levando agora, e vai começar... no Catar e levará para mais 7 países esta experiência da CBF que vai mostrar todas as incidências do futebol brasileiro num projeto que é realmente espetacular e que, pelo que eu sei, estará na coluna de Leonardo Oliveira na segunda-feira, da 0h, para a gente poder ler totalmente o artigo, é isso, né? É isso, já estamos trabalhando. E a seleção é a grande vitrine do futebol brasileiro, né, Zé? Tu que roda o mundo aí, é impressionante. Seleção, e a CBF, uma justiça tem que ser feita como empresa, CBF, e a seleção brasileira é uma espécie de empresa dentro da empresa, elas são muito bem organizadas. A CBF tem problemas, seríssimos problemas políticos, das pessoas que lá estão. Por exemplo, o Coronel Nunes... Políticos e problemas no bolso também, não tem nenhum rasgado, todos recebem tudo que entra ali. O Coronel Nunes, por exemplo, que é um camarada boa praça, companheiro de viagem meu, do Léo e do Diogo. O Coronel Nunes é um tiozinho, ele não tem a capacidade para ser um CEO, para ser um diretor de uma empresa do tamanho da CBF. Sabe? Então esse é o problema da CBF. Agora, como organização, seja na parte da organização do futebol brasileiro, por mais que tenha problema de datas, isso aí é operação. Agora, a organização, a seleção brasileira é uma grande empresa. Ah, não, mas ela faz uns amistosos caça-níqueis horrorosos. É verdade, mas aí tá na parte política, da gestão, da coisa pessoal, de assinar contrato, de ter contrato meio estranho lá. Mas a questão organizacional, o organograma da CBF pode ser mostrado mundo afora assim nessa empreitada aí do Fernando Tornaim, acho que vai ter muito sucesso. Aliás, a CBF é bom lembrar, né? No ano passado, quando estava tudo parado, a CBF colocou, então logo foi possível jogar futebol sem público e com todos aqueles cuidados que sempre teve o futebol e que tem que ter mais ainda, né? A CBF organizou 23 competições nacionais, eu vou repetir, 23 competições nacionais, e aí botou os aviões para trabalhar, que estava tudo parado, ninguém fazia turismo naquele momento, botou hotéis para trabalhar, restaurantes para trabalhar, enfim, muita gente ficou trabalhando em função, claro que não resolveu a economia do país, mas ela fez a parte dela, ela bancou aquilo que tinha que bancar e diminuiu o seu lucro, assim, assustadoramente, tá? Porque ela sentiu que tinha que, naquele momento, investir dentro do futebol e isso precisa ser saudado, tá? Agora, Davi, o Inter contra o Atlético Goianiense, o que tu me diz, Davi? O Inter vai ganhar. Vai ganhar. Simplesinho, sim. Claro, não, vai ganhar. O Inter se acertou o time, como eu venho dizendo, encheu o time de volantes, encheu o time de jogadores de marcação, tem o centroavante que faz gol, vai ganhar. Tem um
um zagueiro que dá bico para frente, quando a bola vem ali, pronto, não tem conversa. Tu vai ver que o Atlético Goianiense não vai resistir à força do Internacional. Aliás, Davi, o Inter em pouco tempo está lá em cima, lá na... Aliás, para quem quer chegar a Libertadores, esse jogo aí tem que ser ganho, né? Não pode negociar. Ele vai ganhar. É jogo de ganhar, né, Davi? E o Atlético Goianiense, ele vai mal em casa, ele é um time que ele joga melhor fora de casa, no contra-ataque. E o Davi citou o Bruno Mendes, né, como zagueiro, o cara que dá bico. Esse zagueiro é um machado, né? Porque ele estava parado no Corinthians, não estava sendo usado, não tinha espaço. E ele chega aqui e ele casa bem com o Cuesta, e a partir da entrada dele é uma estabilidade. Não, mas eu vou te contar mais. Eu vou te contar mais. Quando eu vi a foto dele na 0 hora, de um lado estava o Brax, e do outro lado estava o João Patrício, né? O João Patrício. E aí o baixinho do meio era o Bruno Mendes. Meu Deus, o Internacional contratou um anão. Não é que eu tô Mas não era para basquete. Mas tu sabe que ele é uma... Não era para ser pivô do basquete. Ele é um personagem peculiar, assim, né? Porque ele é um cara de bom nível intelectual, assim. O Guerrinha fez um paredão com ele que foi um espetáculo. O cara é maravilhoso, cara. Ele é um cara muito centrado. No Uruguai chega com chimarrãozinho na mão de manhã lá. Pois o zagueiro ele tem que ter essa imposição, digamos assim, física, né? Assim que ele vai lá e eu me lembro do grande zagueiro Nivaldo O Churrasco. Nivaldo O Churrasco, que era zagueiro do Próspera. O Nivaldo, ele era chamado Churrasco devido ao que ele fazia com os adversários. Davi, tu frequentava os locais que eu já frequentei? Eu tento, né, Pedro? Mas eu não tenho a mesma... Segue o churrasco, então. Não, eu ele não frequentou, ele segue frequentando. Quem disse que ele parou? O Guerrinha, eu tento, mas eu não tenho... Assim, o Pedro é um cara conhecido em Porto Alegre inteira, no Rio Grande, no Brasil. Mas ser conhecido é pior do Pedro. Ser conhecido é pior. Claro, mas chega na recepção. O Pedro chega nos lugares e a gente ouve aquele gritando: ai, Pedro, tá chegando, Pedro. Eu não. Teve um amigo nosso aí, Davi. Não pode ser Pedro. Teve um amigo nosso. Teve um amigo nosso que foi meio que escondido num evento de uma casa de entretenimento adulto e tinha um mestre de cerimônias, né? Então, quando o cara pintou ali, meio escondido, né? Botou a gola pra cima e tal. Aí o cara, queremos agradecer a presença aqui, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. Não vou dizer o nome do cara. Não sei se ele tá na bancada ou não. E daqui a pouco, e anunciou, cara. Anunciou pra todo mundo. Aí o cara, fulano tá aí. Aí os caras vieram pra ele e começaram a debater futebol. Tu te lembra, Bagé? Te lembra de um jogador que o Internacional contratou? Eu não estou me lembrando o nome. Anderson Barbosa. Esse saiu do aeroporto, no meio do caminho, ele parou para fazer um lanche ali no Madrigal. Mas agora esse jogador que notícia tem uma de entretenimento, notícia de entretenimento, quero dizer o seguinte: o restaurante da minha tia está aberto, meu. Minha tia tá não, mas esse que o Guerrinha... Mas é bom lá, Pedro. O que serve, Sim, Pedro, ela serve camarão, serve massa, tudo. Muita carne. Comida boa. Esse que o Guerrinha falou, que é o Anderson Barbosa, chegou a história para nós na redação de que ele estava num estabelecimento desses, né, numa boate e tal, e aí o apresentador, lá o mestre cerimônias, anunciou que ia agradecer aqui a presença do centroavante do Internacional, assim. Anderson Barbosa, e ele levantou e saltou a massa. Saltou a viré, cheguei. Esse é bom. Mas, Guerrinha, se tu estiver num local desse e o apresentador disser assim, quero saudar a presença do Guerrinha, como é que o cara vai espalhar que te viu lá? Se ele te viu é porque ele estava lá também. Todos são cúmplices. Não, mas não é. Se o cara que me vê num evento, o cara que me vê num evento desses, aí num local desse, pode ter certeza, eu fui vender o show do Pedro. Meu empresário. Eu conheci um caso de 2 desafetos que se encontraram no lazer campeiro aí desse. Eu sei desse caso também. E aí... mas eram desafetos mesmo, assim, de problema até na justiça, coisa de chamar pra briga séria. E pra coisa séria. E quando eles se viram, eles se olharam e se aproximaram. Quem tava em roda e sabia do caso, pediu pra abrir cancha porque ia ter peleia. E aí um olhou pro outro:
Aqui tá tudo certo, Ninguém viu ninguém. Zerou. Bola pra frente. Ali era trégua. Isso se chama honra, Zé Alberto. Honra. Foi mais ou menos como o encontro agora do secretário do americano lá com o Talibã, lá em Doha. Ninguém se pegou. Isso aí. Mas Davi, o churrasco, o centroavante. O zagueiro churrasco. Nivaldo o churrasco. Nivaldo o churrasco, que era chamado assim, devido ao que ele fazia com os atacantes adversários. O Nivaldo o churrasco, ele, quando tinha um bolinho assim de jogadores discutindo, o Nivaldo ele não chegava correndo, ele chegava caminhando, chegava a passo. E os jogadores olhavam para ele e se silenciavam, cada um ia para um canto. Então ele estabelecia, Pedro Ernesto, ele estabelecia a ordem onde ele estivesse, respeito onde ele estivesse, assim que tem que ser o zagueiro. O zagueiro não pode rir. O zagueiro tem que ser mal. O zagueiro não faz sobrancelha. Não. O zagueiro não faz sobrancelha. Não. O Paulo Nunes. O zagueiro não tira pelo de pelinho do nariz. Não, o Paulo Nunes, Davi, num desses programas do Sport TV, tinha um outro jogador e o Paulo Nunes contou assim, quando o Palmeiras aquele só tinha malandro, né? Oséias, Djalminha, eu digo que o Djalminha já tinha saído, mas era só a nata, Clebão, e o Paulo Nunes que quando jogava contra um zagueiro que tinha cabelinho cortadinho, a máquina, a régua, o Paulo Nunes olhava pro Oséias e dizia assim, hoje vai ser bom. Porque zagueiro não pode cortar o cabelo à régua. Zagueiro tem que estar despenteado, zagueiro não pode tomar banho. Zagueiro bom não tem vaidade. Esse Bruno Mendes do Inter, ele primeiro tem toda a feição do uruguaio, assim, o índio charrua, aqueles caras que batem em todo mundo, sabe como é que é? E ele tem um tamanho assim que os caras eventualmente pensam que ele é baixinho e tal, mas ele consegue se desdobrar de uma forma tão interessante, chega junto. A única vez, ele até falou pro Guerrinha isso, que ele tentou fazer uma coisinha diferente, foi contra o Arrascaíta, ele quase entregou o ouro pro bandido. Aí ele disse aqui, quer saber de uma coisa? Eu vou dar bago pra tudo quanto é lado, que é o que eu sei. Ele tem tempo de bola, eu tava escrevendo sobre ele e aí pesquisei um texto de quando ele foi convocado pelo Tabares para jogar na seleção uruguaia principal. Ele era o capitão da base. E aí o Tabares perde o Godin e perde o Jiménez, os dois zagueiros, e aí ele precisa era um amistoso contra o Brasil e outro contra o Catar. E ele precisa de um zagueiro rapidamente, e a seleção de sub-20 estava treinando, e ele chega no técnico da seleção sub-20 e diz, não, pode levar. E o Tabares se impressiona pelo tempo de bola do Mendes, porque ele não é um cara alto. Ele esse é um jogador tempo de bola muito bom. E esse é um jogador que vale o investimento. Esse vale. Até porque não sabe. Até não sabe. 4.200. Mas aí tu mete na jogada lá, que o Corinthians também está precisando de jogadores, ele queria o Galhardo, numa dessas tu enfia alguém. Porque não sabe como é que o Moledo vai voltar. E ele é zagueiro, é isso aí, não tem nada de, não, eu vou sair jogando, que sair jogando, lá na frente eles resolvem essa bronca aí, é com eles. Dá lá na frente, vê, dá no fedor e vê o que acontece. E zagueiro é uma coisa das mais raras no futebol, acho que não é só brasileiro, mas brasileiro, ontem estava vendo o jogo do Fluminense com o Atlético Mineiro, e aí, o Atlético, aquele baita time, um dos zagueiros do Atlético é o Igor Rabelo, que quando surgiu no Botafogo, ele nunca surgiu como um super zagueiro. O próprio Gustavo Henrique, que está no poderoso Flamengo, é um zagueiro que quando começou... Né? Não, eu não estou nem entendendo. Acho que ele pode até se desenvolver e vir jogar um dia na seleção. Mas eles não foram contratados como grandes afirmações, não. Mas o quarto zagueiro é bom, né, Zé? Do Atlético? Do Atlético é bom, né? É aquilo que eu digo sempre da dupla de zaga. Tu tem que um que afine e um que engrosse. O Internacional, né? O Internacional tinha sempre dois que afinavam. Aí não dava. O Grêmio um afina e o outro engrossa. Todo clube que gosta. O Palmeiras tem o Luan e tem o Paraguaio. Porra, o Paraguaio bate, entendeu? Bate em quem aparecer na frente dele, o outro afina. Assim que tem que ser. O que o Guerrinha se refere é o Júnior Alonso, né? Que é um zagueiraço, jogou no Boca, da seleção paraguaia. Inclusive a zaga da seleção paraguaia é Júnior Alonso e Gomes. O Balbuena, que joga na Europa, foi do Corinthians, é banco dessa turma. Não, e eles saíram todos cedo. O Gustavo Gomes jogou no Milan. Quer dizer, não chegou a jogar, né? Passou lá pelo Milan. Mas eles saem muito cedo, né? Paraguai, Argentina, Uruguai, manda muito cedo. Né? E olha aí o que nós estamos falando. Já falamos do Júnior Alonso, já falamos do Gomes, já falamos do próprio Bruno Mendes e falamos só de estrangeiro. Olha, a minha preocupação é com a seleção brasileira. A formação de zagueiros no Brasil, ela enfrenta problemas sérios. Tanto Zé, que o Tite tem rodado, né? O Tite, ele mantém o Marquinhos e Thiago Silva, porque é a zaga titular, e estão jogando de alto nível.
O reserva imediato é o Militão, que sai daqui lateral do São Paulo e vira zagueiro na Europa. E a quarta posição da zaga, que foi a do Jeromel na Copa, ela já teve Rodrigo Caio, ela já teve Felipe, e agora ela tá com o Lucas Veríssimo, que tá indo muito bem no Benfica. É uma boa notícia. E na Olímpica tinha o Nino. O melhor time do Brasil, que é o Flamengo, tá? Tem um bom zagueiro, mas que não dá para contar com ele, porque ele passa mais tempo na enfermaria do que no campo, que é o Rodrigo Caio. E 2 zagueiros bem frágeis. Bem frágeis. É o ponto baixo do Flamengo. Então, esses estrangeiros que estão vindo para cá, olha o Kahneman aí no Grêmio, entendeu? Tá cheio de estrangeiro aí jogando na zaga, que tá ensinando como é que é. Não, mas aqui, olha, tem que sair jogando. Não tem que sair jogando nada, atira lá pra frente, rapaz. O Chapinha, o Guerrinha, o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, ele tem uma frase que é sempre o seguinte: zagueiro precisa primeiro ser zagueiro. Depois, dependendo do contexto do jogo, do espaço que dão pra ele até pode fazer algum floreio, mas ele precisa primeiro defender. O zagueiro precisa defender. É que se criou essa situação do sair jogando, mas o sair jogando não é te expor a risco. Bagé, quando tem qualidade, a gente via, por exemplo, o Mauro Galvão, vamos dizer, saía jogando, mas sobrava na turma. Gamarra sobrava na turma. Adilson sobrava na turma. Entendeu? Esses caras sabiam jogar e é diferente. Agora não, hoje se pede pra qualquer um, tu tem que sair jogando. Não tem a capacidade para sair jogando. Tu tira daqui. Aloísio, Pinga. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial e voltamos para a última parte do Sala de Redação. Lembrando que o Juventude joga contra o São Paulo domingo às 4 da tarde, às 6h15 é o Inter contra o Atlético Goianiense. E o Grêmio joga amanhã, 9 da noite contra o Corinthians. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia. São 2h23. Estou lendo uma matéria aqui do Globo Esporte que diz o seguinte: Corinthians paga salários atrasados aos jogadores do profissional e da base. Tá? E aí diz o seguinte: foi pago o salário de julho. Ou seja, o Corinthians de alguma forma está se mobilizando nesta reação que tem no Campeonato Brasileiro. Isso é outra dificuldade que o Grêmio tem. Contratando mesmo assim. Sim, o Roger recentemente Guedes, né? Ele trouxe Roger Guedes, o Renato Augusto, o próprio Juliano, ele reforçou o time, né? O Juliano já está jogando muito bem, né? E o Renato Augusto tá também entrou bem agora. Mas está chegando agora a situação física, se ele entrar vai ser um problema para o Grêmio. E o Roger Guedes é o jogador que está vindo, que rescindiu o contrato lá com a China e que vai ser aproveitado daqui 30 dias, mas é um baita jogador. São 3 bons reforços. O Corinthians foi o único clube da Série A que passou 7 meses... O Corinthians contratou um goleiro que era do Inter, né? O Carlos Miguel. Ele tinha rescindido, ficado livre, né? O Corinthians levou para ser o reserva do Cássio. E o Corinthians, Bagé, ele passou 7 meses sem contratar. O Corinthians deu uma enxugada, a folha caiu de 14 milhões e meio para perto de 11 milhões. E aí, com essa diferença, o Corinthians consegue fazer um investimento em jogadores. Ele está negociando com o William também, do Chelsea, do Arsenal, da seleção brasileira, que começou no Corinthians. Exato. Só que o Corinthians é um caso estranho, e para mim o futebol brasileiro é inexplicável, né? O Corinthians tem uma dívida de quase 1 bilhão. E sem fora contar o estádio, né? Fora o estádio. Que depois de renegociar e renegociar com a Caixa, o Corinthians baixou para 569. É claro que ele tem 300 milhões do naming rights. Ele ampliou o prazo, era até 2028, agora vai durar 20 anos, que é o tempo que dura o pagamento do naming rights do estádio. Então a dívida do estádio ele está mais ou menos equalizado. Só que ele ganha um prazo de carência até o final de 22, ou seja, o Corinthians, que até agora, desde 14, ele não tem a renda do estádio, porque isso vai para um fundo para pagar, ele vai ter essa grande bilheteria até o final de 22, e aí ele começa a pagar anualmente o estádio dele. Leonardo, o problema da Caixa Econômica Federal neste caso é que se ela não der prazo para o Corinthians, se ela não chegar na situação possível do Corinthians, ela não vai receber, tu tá entendendo? Então é melhor receber mal do que não receber, porque o Corinthians tecnicamente não tem como pagar isso aí a curto prazo. Então tem que alongar.
Por que eu chego eu chego no banco, vem cá, velho, me empresta 10 milhões? O cara disse, não, o Corinthians, tá louco, Pedro, o Corinthians esses dias um cara me ligou, me cobrando uma dívida, eu disse pra ele, porra, foi Deus que mandou tu me ligar, rapaz, eu tava pensando em ti a nossa semana inteira. Já ia te ligar. Seu Guerrinha, que maravilha, como é que a gente faz pra acertar? Digo, olha, torce por mim, eu tô indo na Mega, e a primeira coisa que eu fizer quando eu acertar, eu vou aí. Eu vou aí. Tá, eu só vi do outro lado da linha assim, bi. O Corinthians achou que tinha ganho na Mega e se fez de morto. Quando ganhou no estádio. Quando ganhou um estádio, achou que nunca ia precisar pagar, porque o presidente da República da época, que facilitou a compra do estádio, a construção do estádio, era corintiano e que aquilo ali era um negócio fechado e que jamais seria cobrado. E o Corinthians não fosse a cobrança que veio com justiça e na justiça depois do estádio, o Corinthians estaria como está o Flamengo hoje. O Corinthians experimentava um momento de superioridade sobre os clubes brasileiros, em gestão, em administração. O estádio do Corinthians derrubou o Corinthians para um patamar que agora ele está vivendo e que está tendo que se reconstruir. A Lava Jato derrubou o Corinthians. Exatamente, Davi. Exatamente. A Lava Jato evitou que o Corinthians estivesse hoje talvez à frente até do Flamengo. Só que foi certo, né? O Aras derrubou a Lava Jato, né? A Lava Jato derrubou o Corinthians e o Aras agora derrubou a Lava Jato. O Aras uma turma grande aí, né? Gilmar Mendes, entre outros aí, Cristiano Ronaldo no Manchester United. Volta pro Manchester United, né? Não, e o City tentou, né? Tava os dois tentando. Ele preferiu voltar. Mas como é que é esse negócio? Não pode empurrar o dinheiro, não pode gastar, não sei o quê. Pô, engraçado isso, não pode os outros podem. Que tem o Paris Saint-Germain pode. O Paris Saint-Germain ele está se aproveitando de uma brecha, porque o que acontece? Na Espanha, a La Liga ela determina, o Barcelona pode gastar pelo que ele arrecadou nos últimos anos, pelo orçamento dele, pela previsão de receita que ele tem esse teto para gastar com jogadores e comissão técnica. E aí tu apresenta antes do campeonato a tua folha salarial e os caras dizem, não, com esses jogadores aqui tu vai estourar. É um fair play preventivo. Na França ele não é preventivo. Na França os caras esperam acontecer para ir lá cobrar. Em 2 anos o fair play na França vai ser preventivo também. Tu vai ter que apresentar antes do campeonato. Senão tu não pode inscrever o jogador. Sabe quem é que tá fazendo fair play? O Toigo. Inclusive vai dar um aumento pro Guerrinha. Sabe por quê? Pro Guerrinha poder gastar mais. O Guerrinha tá podendo gastar pouco. Então o Globo vai fazer o fair play. O Guerrinha precisa ir no cabeleireiro. O Guerrinha precisa comprar roupa bonita. Precisa jantar lá na tia, que tem um restaurante. Até pra mim acertar com esse cara que me ligou aí da bronca. Seu Guerrinha aqui. E lá comer camarão, Pedro? Tu disse que camarão, né, Pedro? Tem camarão. O problema do camarão é tirar a casca. Alemão, me salva, alemão. Sextou, alemão. Pedro Gaúcha Mais vai acompanhar com a reportagem os transtornos no trânsito e no serviço da Transurb, com o grave acidente envolvendo um caminhão na saída da Ponte Antiga do Guaíba, numa das alças em direção à Freeway. O Eduardo Paganella... Mas o caminhão caiu da ponte, é isso, né? O caminhão não caiu, Pedro. O caminhão não caiu. Ele ficou tombado, mas uma parte da carga caiu ao lado dos trilhos, uma outra na parte de fiação aérea. A proteção lateral ali do viaduto, da alça, caiu sobre a fiação. E o mais grave, a passageira mulher do motorista caiu de uma altura de 6 metros. É grave o estado de saúde dela. Então tem uma passageira ferida gravemente nesse acidente. Paganella já vai trazer os detalhes aqui no Gaúcha Mais. Nós vamos também ficar acompanhando em Brasília e aguardado lá o anúncio da bandeira tarifária vermelha para o mês de setembro. Há uma tendência de um aumento